Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Gilberto Zêntrico e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre os sonhos, sobre o devir. Considerem a sua história de vida, considerem tudo aquilo que vocês viveram e tudo aquilo que vocês já sonharam, desde as pequenas buscas até os grandes projetos de vida. Tudo aquilo que vocês viveram até hoje, a sua história, equivale àquilo que vocês sonharam e àquilo que vocês buscaram ao longo da vida? Ou vocês são daqueles que sonharam sempre em seguir um caminho, mas a vida os levou para outras direções? Estão contentes com os caminhos nos quais estão transitando nesse mundo? Considerando a vida como um todo, o que vocês estão vivendo hoje era o que sonhavam viver? Ou há grandes diferenças entre seus sonhos e a sua realidade? Já pararam para perceber quem escreveu os seus sonhos, as suas buscas, os seus projetos pessoais? Quem decidiu se você seguiria ou não esses caminhos? Nós estudamos essas questões em filosofia clínica em algo chamado tópico 11 da estrutura de pensamento. O nome desse tópico não poderia ser mais sugestivo, é buscas. Ele diz respeito ao devir, à esperança que cada um carrega dentro de si sobre o seu futuro, sobre o seu projeto pessoal, para onde o sujeito se encaminha. Considera desde as buscas mais imediatas até as buscas mais remotas, distantes e secretas. De forma muito simples, nós podemos dizer que as buscas elas dizem respeito ao trajeto para onde a pessoa se encaminha existencialmente, não necessariamente circunstancialmente, mas existencialmente. O professor Lúcio Pachter, ele nos coloca que a busca, ela costuma ser plástica, ela pode mudar, evoluir, crescer, muitas vezes morrer. São raras as pessoas que possuem buscas congeladas, rígidas como pedras. As buscas, elas podem ser desde buscas livres, aleatórias. Muitas vezes elas são buscas sintomáticas, coercitivas, presas a certos contextos do passado, ou apresentar outras várias dinâmicas, várias. Algumas pessoas, elas conhecem como as buscas delas se formam. Porém, muitas pessoas elas não fazem a menor ideia de como se construíram os seus sonhos, os seus projetos íntimos. Algumas pessoas elas não percebem que as nossas buscas elas podem ser influenciadas por várias partes que em nós habitam. Os nossos caminhos podem ser determinados por outras coisas que habitam dentro de mim e que têm maior poder de determinação, maior peso subjetivo. Assim, para algumas pessoas as buscas elas são determinadas, por exemplo, pelo tópico 1, pelo mundo, pelos aspectos culturais, pelas tradições, pela família, por aquilo que a pessoa vê como sendo determinante para a opinião alheia. Outras pessoas têm buscas influenciadas pelo tópico 5, pelas suas crenças, pelas suas verdades. É assim que alguns passam anos buscando coisas que acreditam ser o melhor, que vão ao encontro à sua fé, às suas verdades sobre si mesma, sobre o mundo, sobre a vida. Alguns criam dentro de si a verdade de que devem buscar obrigatoriamente estabilidade e então passam a vida dedicados ao funcionalismo público. Outros acreditam que devem se tornar
economicamente mais bem posicionados do que os seus vizinhos e passam a vida tentando aumentar seu patrimônio. Outras acreditam que o mais importante é ter uma vida feliz e constroem caminhos por outras bandas. Há também aqueles que, em algum momento, escutaram lá na catequese que ser padre seria algo bom, agendaram isso fortemente dentro deles, em suas estruturas de pensamento. Um agendamento que foi acolhido por outras partes, outros tópicos, e tornaram isso às vezes um projeto de vida. Outros escutaram em um programa de TV que a melhor profissão que existe é ser operador portuário, por N motivos, e então agendaram isso fortemente e criaram caminhos, tornaram a vida deles uma busca por se tornarem operadores portuários, e assim por diante. Outros construíram buscas por dados axiológicos, pelos valores. Alguns têm, por exemplo, valores associados a tópico 1, ou seja, eles constroem buscas, constroem caminhos que às vezes permitem a eles ficar o máximo de tempo possível com a sua família, porque a sua família é a coisa mais importante do mundo. Outros constroem buscas com base nas emoções, no coração. Nossa, tem uma infinidade de possibilidades. A questão é como você constrói as suas buscas. Você já parou para olhar pela sua história de vida, como elas são desenvolvidas? Já parou para perceber o que define os caminhos que você percorre, o que define as suas intenções, as suas prerrogativas? O que definiu o lugar em que você está hoje? E não para por aí. Será que de fato as suas buscas têm peso? Sim, porque para algumas pessoas os sonhos eles pouco importam. Algumas, por exemplo, mataram o sonhar por questões traumáticas. Outras têm um enfoque de vida não no devir, mas no presente, em viver o aqui, o agora. Outras olham tanto para o passado que é como se elas não tivessem um futuro. Para nem todos as buscas são determinantes. Já pararam para considerar que as coisas que você busca podem ser constituídas de elementos que às vezes não vão lhe satisfazer existencialmente? Já pararam para perceber que talvez algumas buscas foram construídas para saciar necessidades de uma sociedade, de um sistema, de uma opinião familiar? Se você alcançar essas coisas que você busca, você vai ficar bem, vai ficar em paz, vai se sentir realizado? Ou será que isso tudo não passa de um sintoma de certas questões que você carrega? Quando você considera suas buscas e você olha para a sua relação consigo próprio e com elas, você é do tipo de pessoa que seria um amigo para com relação a essas buscas? Vocês estão acompanhando de perto, observando o desenvolvimento do próprio caminho? Estão se apoiando, se respeitando, dando assistência a si próprios? Ou estão se criticando, se sabotando, se machucando? Como é essa relação de vocês para com o seu próprio caminho? Quando você olha para suas buscas, elas são como fazer um passeio no qual você vai buscando certas coisas e vai curtindo a própria vida? Ou as buscas elas são corridas para ver quem chega primeiro? Ou são como verdadeiras guerras cujo desfecho é a vitória ou a derrota? Cuidem, ok? Se vocês começarem a olhar para a própria história de vida e a compreender as buscas, talvez você perceba algo muito curioso,
que muitas vezes aquilo que você buscou uma vida inteira, o devir para o qual você se dirigiu existencialmente, não necessariamente possui correspondência com os caminhos que de fato você tomou, com a direção para onde você de fato está indo. Algumas pessoas passaram a vida buscando certas coisas, mas trilharam caminhos completamente contrários a isso. E, curiosamente, elas não se dão conta. Não é de se espantar que alguns buscaram a vida inteira coisas como paz, realização, serenidade, mansidão, felicidade, amor. Mas enquanto buscavam isso, estavam, na verdade, trilhando caminhos de dor, de sofrimento, de raiva, de conflito, de medo, de solidão. Alguns buscam justiça e praticam a busca pela justiça cometendo injustiças, por exemplo. Mas, claro, nós temos aqui o contrário também. Algumas pessoas conduzem a vida com uma decisão, sabe, e um caminho tão forte, tão direcionado, que poucas pessoas, poucas coisas, poucos fatores poderiam tirar elas desse percurso, poderiam criar desvios. É impressionante. Outras pessoas, elas estão tão ocupadas existencialmente com o caminho que percorrem que não se ocupam com aquilo que obterão lá no final, no término da jornada. Há buscas que elas são construídas para serem percorridas, não para serem realizadas. Elas são abertas propositalmente. Elas não vão encontrar um desfecho, um fim. Assim como algumas pessoas criam projetos que sabem que elas não vão acabar e que talvez alguém acabe numa próxima geração. Cuidem, por favor, com coisas como verdades fabricadas, verdades de supermercado. Cuidem. Hoje não é incomum nós escutarmos discursos terapêuticos ou encontrarmos em livros de autoajuda coisas que são clichês, sabe? São verdades tiradas Deus sabe de onde. Coisas como, por exemplo, que as pessoas realizadas são pessoas que alcançaram seus sonhos, que em primeiro lugar vêm as suas buscas íntimas e que você deve ter obrigatoriamente um projeto íntimo de vida. Como se cada ser humano desse mundo fosse obrigado a ter buscas, a definir seu caminho e a realizar os seus sonhos. Isso não passa de um discurso por vezes perigoso e ingênuo. Muitas pessoas não têm buscas, elas focam no agora e não no devir. E nem mesmo nestes casos, nem mesmo por isso, elas são menos felizes. Outras não têm buscas porque a sua vida não é focada nelas. É focada na sua família, nos seus filhos, numa esposa, num marido. E não há nada, eu repito, nada de errado em viver para aqueles que são importantes para vocês. Nada. Para alguns, a vida é ajudar o outro, é ajudar uma instituição, uma comunidade, no aqui, no agora. Por que motivos deveriam ser impelidos a construir caminhos futuros, coisas do devir? Por que deveriam colocar em primeiro lugar as coisas próprias de si mesmas, se aquilo que é determinante para as suas vidas não está aqui, está fora de si, às vezes num filho, numa companheira, numa instituição, numa comunidade? Cuidem, ok? Não há nada de feio e errado em não ter buscas, sonhos, em viver o agora, em viver o passado. Assim como não há nada de errado em viver predominantemente no amanhã e nas buscas.
São apenas modos de ser, modos únicos de cada sujeito. Para alguns, o bacana da vida é justamente o viajar e não o destino propriamente dito. Você nunca fez uma viagem tão gostosa que não queria chegar ao destino? Para alguns a vida é assim e está tudo bem. Eu espero que vocês entendam isso e eu espero contribuir com a sua caminhada de alguma forma. Um forte abraço.